Pois então, agora nós vamos mostrar para vocês a nossa terceira etapa. A terceira etapa nada mais é do que o próprio circuito quando a gente recebe as crianças aqui no espaço. Aqui debaixo da árvore tem a casinha da contação da história. E nós temos profissionais para nos ajudar, nós temos uma equipe. Nós temos o palhaço, o mágico e o professor de educação física. E quando a gente faz as atividades aqui, a gente vai para o campo, porque depois tem as recreação que a gente volta para fazer o piquenique. Então nós temos aqui debaixo da árvore várias atividades. Então temos também a nossa biblioteca. A biblioteca é onde as crianças que não gostam muito de brincadeira, que não gostam assim de ficar andando muito, então ela senta, ela escolhe um livro, ela vai ler, ela vai ilustrar aquela historinha que ela leu naquele livro. Então nós temos várias opções. Nós temos o parquinho, que as crianças brincam também aqui nesse espaço. Então a gente tem essa dinâmica de atividades onde as crianças se interagem. E hoje eu posso dizer que a gente está muito feliz porque a família abraçou o Eco de Cima e também bastante voluntários. Nós temos aqui que agradecer os indiretos e os diretos que estão com a gente nessa caminhada. Então esse agradecimento é para todos. E a gente agradece a natureza que nos oferece essa possibilidade de trabalhar juntos. Então, vamos continuar falando um pouco do circuito, né, que a gente começou ali atrás. E a gente vai mostrar para vocês o poço caipira, como nossos ancestrais falavam para a gente. Então a gente tinha que baixar uma corda com balde, puxar essa corda, tirar a água do poço e encher o regador. E isso as crianças fazem com muito carinho, com muito prazer. Eles se divertem, porque é uma forma de resgatar aquilo que os nossos antepassados. Agora, hoje, com toda a tecnologia, com tudo que está adiantado assim na nossa vida, nós temos um poço com uma certa profundidade, com muita água, torneira com água encanada em todos os pontos onde a gente precisa. Mas valeu, porque isso também favorece a gente. Então, continuando a nossa fala, a gente vai mostrar para vocês um pé de mandioca. Esse pé de mandioca foi plantado com os alunos dos Celtas, do Colégio Celtas, e já estão produzindo, a gente já colheu, a gente já comeu desse produto. E o mais interessante, eu vou dizer uma história para vocês, que uma pessoa já, a mãe de uma criança, chegou aqui e perguntou que árvore era essa. Aí a dona Cida falou para ela, isso daqui é um pé de mandioca. Ela falou, mas eu não posso acreditar que isso aqui é um pé de mandioca. Eu nunca vi um pé de mandioca e olha que eu como mandioca 3, 4 vezes por semana. Ela ficou encantada porque com a sua idade ela ainda não conhecia o que era um pé de mandioca. Então esse circuito às vezes não é só para a criança, mas também para os adultos que viveu dentro da cidade grande e que agora que está descobrindo o nosso trajetório. Vamos continuar mostrando para vocês mais um pouco do nosso circuito. Vocês estão vendo aqui um pé de manga. Esse pé de manga também foi plantado por crianças e também por deficientes visuais que estiveram aqui e ajudou a fazer esse plantio. Mas a gente quer agradecer também a parceria de quem nos cedeu as mudas, que foi a APTA, mais conhecida como Fazenda Experimental. Cedeu as mudas de manga e também o pessoal do curso de agronomia da Unifev passou por aqui e ajudou a preparar o berço para que nós plantássemos esses pés de manga. E vocês podem ver que já está surtindo efeito, já florou e já está produzindo frutos. Logo, logo as crianças também vão poder chegar aqui e catar uma manga dessa para ver qual que é o sabor, como é que ela é.
Então, nós mostramos o primeiro passo, que é as historinhas, o acolhimento, as dinâmicas, as atividades, porque a gente propõe para a criança qual que é o circuito que ela vai fazer hoje, o dia que ela chega aqui. E daí nós mostramos a agricultura e agora nós vamos mostrar para vocês a horta orgânica. A horta orgânica também tem a participação com as mãos das crianças, porque tanto elas podem plantar os canteiros, porque a gente tem uma mesa, a gente coloca a semente na mesa, ela conhece o que é semente de cenoura, de beterraba, de alface. E aí ela escolhe o que ela quer plantar. E aí ela vem para a terra, que a gente ajuda ela a fazer o canteiro. E também plantamos em vasinhos, porque depois, na hora que ela volta para casa, ela leva como recordação do eco de cima. Então, nós aqui temos essa horta que faz a cadeia alimentar aqui do nosso espaço. Porque a criança colhe e a criança trata do coelho, trata das galinhas, trata do porquinho, da tartaruga, do pato. Então, a gente faz de tudo para dizer para a criança que a cadeia alimentar tem que ser respeitada. Todas as vidas precisam de se alimentar, inclusive a minhoca, porque nós temos também o minhocário. As folhas e as cascas dos legumes, a gente prepara e as crianças põem dentro do minhocário, porque a minhoca também tem sua família. Então, aqui a gente não quer deixar ninguém para trás. E nós somos convidados a fazer tudo isso num pequeno espaço. E as crianças admiram, elas gostam, elas trabalham, elas não cansam, inclusive elas não querem ir embora. Então é essa a nossa dinâmica da horta orgânica. Então, continuando mostrando as coisas para o pessoal, aqui é o espaço onde as crianças se divertem muito, porque aqui ele vai pegar aquela alface, a palha da cenoura que não serve para a gente como alimento, aí eles vêm para tratar dos animais. Então nós temos ali as galinhas, temos aqui a porquinha. Essa porquinha já nos proporcionou 15 leitões, essa é a segunda cria dela. E carinhosamente as crianças que deram o nome para ela, o nome de Peppa. Então a Peppa é uma festa para a molecada, porque ela é muito dócil e vem comer na mão. E tem também os coelhos. Os coelhos são animais também bem dóceis, que a gente consegue até pegar e a criança pega na mão, passa a mão no coelho e eles gostam muito. E vocês vão ver ali no fundo que ali tem um bezerro, conhecido por tigrão. Tem o carneiro e tem o cavalo. O cavalo é uma história interessante. Ele era de uma pessoa, de um senhorzinho que catava reciclagem à rua. E aí, ele impossibilitado do seu trabalho, a gente adquiriu esse animal e trouxe ele para cá. E uma outra história bacana é que uma criança um dia chegou aqui e ela passou a mão no cavalo, deu a ração para o cavalo, e aí ela falou assim: eu adorei esse cavalo. Aí a gente perguntou para ela: mas por quê? Pô, lá na minha casa, lá na casa da minha tia, ela tem um cavalo, só que a gente chega perto dele, que vai passar a mão nele, e ele morde. Esse aqui, eu posso até abraçar, que ele não faz nada comigo. Então são isso que deixa a gente gratificado, porque as crianças ficam bem, se divertem e curtem bem os animais. A gente conheceu a agricultura, conheceu também a horta orgânica, fizemos a cadeia alimentar com os animais e agora eu vou contar um pouquinho do museu para vocês. E aqui nós temos o número 40, que foi a década que meu pai comprou esse pedaço de chão. Por que hoje é eco de cima? Porque aqui tinha o rio que chamava Marinheiro de Cima. Então a gente quis trazer essa herança lá de 1940. E nós temos aqui também uma máquina de costura que era da minha bisavó. Então eu acredito que o engenheiro naquela época, no século XVIII, quando ele planejou essa máquina, ele deve ter ficado muito feliz com a obra que ele criou. E assim é nós hoje, que nem diz o Mário Cortella. A gente vive
E a gente não é para morrer, a gente quer continuar na memória. A gente não pode ser esquecido, porque morre quem não é lembrado. E quando a gente lembra de uma pessoa antepassada, é porque ela não morreu pra gente. E nós temos vários equipamentos agrícolas aqui, e também equipamentos da cozinha, equipamentos de escritório, equipamento da professora que fazia blusa de tricô. Nós temos aqui a máquina de plantar arroz, plantar milho, plantar o feijão. Nós temos o traçador para poder fazer aí uma peça para fazer cerca, fazer um giral, fazer um cavalete. Nós temos aqui o nosso arado, que é tração animal, que é do meu pai, isso daqui, que quando ele viveu nesse espaço, ele usou muito essa ferramenta. E aqui tem as demais ferramentas que os nossos antepassados usaram. Eu queria mostrar para vocês, porque me chama muito a atenção, essa moringa. Ela tem mais de 50 anos, essa moringa. Parece incrível. Ela tá cheia de remendo, mas essa daqui era a nossa geladeira da roça. A gente colocava água nela, trazia para a roça e colocava debaixo do pé de café. E a hora que a gente tinha sede, a gente sabia onde a água estava. E nós temos aqui também o nosso ferro, a brasa, que as nossas mães, nossas avós usaram muito, que era o único recurso para passar a roupa naquela época. Depois surgiu o ferro elétrico, que é um ferrinho bem pesado, que ligava na tomada e esquentava. Nós temos a chaleira, temos panela de ferro, que quem comeu em panela de ferro a comida, fala que ela tem um sabor até diferente, porque ela cozinha devagar, e no fogão de lenha antigamente. Hoje, a modernidade nos trouxe muita tecnologia. A gente compra comida pronta e esquenta no micro-ondas. Então, o sabor desta panela, do feijão e o arroz, é completamente diferente. E nós temos aqui o carrinho que a gente levava para poder deixar alguma semente, né? 2 ruas de milho, você põe o milho aqui e você passava com ela para fazer a plantação. Então, tudo que a gente mostra para as crianças aqui, a gente conta a história. E os adultos que vêm para cá, eles admiram, porque eles lembram quando eles eram crianças, que o vô tinha, que o pai usava, e era desse jeito lá antigamente, sem tecnologia. Mas o pessoal vivia com muita alegria. E nós vamos tentar viver com muita alegria, apesar da pandemia. Encerrando então o nosso circuito, a gente só tem a agradecer a vocês, né, que puderam partilhar com a gente aí ouvindo o nosso vídeo. E a gente vai deixar um recado para que vocês curtem as nossas páginas no YouTube, no Facebook, no Instagram, e deixe lá o seu recado e compartilha com seus amigos, porque é uma forma também da gente do espaço aqui Eco de Cima ganhar mais parceiros que a gente já tem. E eu queria agradecer todos os parceiros, sem citar nomes, senão eu vou esquecer de alguém, mas eu queria dizer aqui nesse momento a Dani, porque quando ela começou aqui com a gente, ela deu o maior incentivo para nós. Então, obrigado, Dani, e obrigado a todas as pessoas que passaram por aqui e nos ajudaram e continuam nos ajudando até hoje. E nós também queremos agradecer mais uma vez aos nossos amigos e parceiros, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão por todos aqueles que passaram por aqui. E eu tenho certeza que assim que tudo isso passar, essa pandemia passar, nós vamos retomar para continuar a nossa alegria e o nosso prazer de trabalhar com essas crianças, que é o que mais nós gostamos.